Olá pessoal, hoje eu vou resolver mais uma questão do Enem de 2024. Estive sem publicar vídeo umas 2 semanas, 2 ou 3, né? Porque demanda algum tempo para fazer os vídeos, né? E eu estava muito ocupado e eu não consegui publicar vídeo essas últimas semanas, mas eu pretendo voltar à programação normal e vou voltar resolvendo essa questão agora de física, que foi uma sugestão no último vídeo do Gustavo Vieira. Agradeço a sugestão e resolvi voltar logo com essa questão. Então vamos a isso. Ela é a questão 118 do caderno amarelo, da prova de ciências da natureza, se não me engano, que envolve física, química, biologia. E o enunciado diz o seguinte: miroscópio 3D, produtor de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos, E1 e E2, apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. Na abertura circular de E2, é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão de fato visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. Você tem as ilustrações, e ele pergunta: a natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são. E aí seguem as opções. Então, para a gente resolver essa questão, ela envolve mais conceitos, basicamente de espelhos côncavos e formação de imagens. Eu acho que principalmente é você entender esses conceitos, porque você, com a informação que ele dá na figura, você consegue resolver. Você já tem informações suficientes para resolver a questão, independentemente se você conhece assim exatamente como é o funcionamento de um espelho côncavo. Mas eu resolvi focar nessa questão mais em conceitos. Eu não vou explicar tudo de espelhos esféricos, porque daria muita coisa, né, para falar. Eu vou falar só o principal sobre espelhos côncavos e convexos para a gente resolver essa questão. E eu acho que é uma revisão simples. Então vamos adiante. Então vamos começar com o espelho côncavo, né? O espelho côncavo ele é parte da concepção dos espelhos esféricos, né? Ele é um tipo de espelho esférico e ele é formado você tem uma superfície esférica, ele é formado por um corte, uma calota que chama. E aí você forma um espelho esférico, né? O côncavo é quando a superfície que reflete é essa parte curvada, e o contrário é quando é o convexo, né? A parte que vai refletir é a superfície externa da esfera, né? E aí a gente tem algumas definições, né, dentro dos espelhos esféricos. Você tem alguns pontos importantes aqui dentro dos espelhos esféricos. Você tem o vértice do espelho. O vértice é justamente o polo dessa calota, né? É justamente aquele ponto ali central ali do espelho, né? E você tem um centro de curvatura, que vou chamar de C, que a gente chama de C, que é, se você imaginar a superfície esférica onde foi cortada essa calota, ela é o centro esférico. Então, se você pegar uma distância do centro ao vértice, vai dar um raio dessa superfície esférica, né? É porque a ilustração, né, mais bonita possível, né, do que é uma esfera, né? Não tem do que é um corte de uma esfera, né? Tá bem, mas lembre-se disso, né, que vem de um corte de um espelho, de uma superfície esférica. Aí a gente define também a reta que é definida pelo centro de curvatura e o vértice, né? Essa reta que vai ligar esses pontos, a gente chama de eixo principal, que é justamente um eixo que corta ali no meio o espelho
né? E você poderia fazer o prolongamento todo, né? A reta, eu só liguei aqui o centro do centro de curvatura ao vértice, mas esse é o chamado de eixo principal. E a gente sempre vai olhar o plano em cima, um plano que passa por esse eixo principal. É esse plano que a gente está olhando aqui, que é para a gente estudar a formação de imagens e etc. Dentro dos espelhos esféricos existe uma simplificação ainda maior, que é o espelho de Gauss. Quando você tem um espelho com abertura, essa abertura aqui, abertura é tipo o ângulo onde você vai fazer esse corte do espelho. Se ele for menor que 10 graus, esse espelho é chamado espelho de Gauss. E aí ele segue essas propriedades para a formação de imagens. Mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Então a gente vai estudar somente a parte da formação de imagens do espelho côncavo e convexo. Dentro do espelho de Gauss, dentro dessa aproximação do espelho de Gauss, a gente tem um ponto que a gente chama de ponto focal. Esse ponto focal é um ponto onde todos os raios que vão paralelo ao eixo principal vão refletir no espelho passando por esse ponto focal. Eles vão meio que se reunir nesse ponto. Ou seja, aqui olhando de uma maneira prática, você vai ter essa reta, esse raio incidente paralelo ao eixo principal e ele vai refletir passando pelo foco. Simplesmente isso. Isso aqui a gente define como ponto focal. Então toda raio incidente que for paralela ao eixo principal vai refletir passando pelo foco. Outra propriedade do ponto focal é que é meio que um inverso do que a gente falou. Se você tem um raio incidente passando pelo ponto focal, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Então, se ele vem paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco. Se ele vem passando pelo foco, ele reflete paralelo ao eixo principal. A gente pode usar essas informações para formação de imagens. Eu vou botar um exemplo aqui de uma formação de uma imagem simples, né? Porque é importante a gente ver de uma maneira mais simples o problema para a gente entender conceitos chaves e conseguir assim resolver problemas mais complexos. Então a gente vai fazer um exemplo de uma imagem que está atrás do ponto focal, está atrás do foco. Então você tem uma imagem bem simples, né? Uma setinha, e a gente quer ver como é que vai ser a formação dessa imagem. Para isso a gente pega, você imaginar que você tem uma luz ali incidindo, está tendo uma iluminação ali onde está esse objeto. Mas a gente tem vários raios vindo de todas as direções, mas a gente vai pegar raios notáveis, que chamam, são raios interessantes para a gente entender como é que a imagem é formada. E aí a gente vai usar as propriedades anteriores, que eu já expliquei. Eu vou pegar esses dois raios e com isso ver como é que a imagem é formada. Então vamos pegar primeiramente um raio que vai paralelo ao eixo principal, e ele saindo da ponta da seta ali. Então ele vai incidindo paralelo ao eixo principal, como a gente já falou, se vai paralelo ao eixo principal, vai refletir passando pelo foco. Esse é o primeiro raio que a gente vai olhar, e o segundo é o que é o contrário, ele passando pelo foco, né? Como a gente disse, se ele passa pelo foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. A imagem ela vai ser formada pela reunião, pelo encontro entre esses dois raios refletidos, que vai ser justamente ali, se você olhar na figura, ele vai ser essa imagem refletida. Aqui a gente teria que fazer para cada ponto da seta, né? No caso eu escolhi só a ponta da seta. Mas como é uma imagem simples, dá para deduzir que essa é a imagem resultante, né? A seta, a gente obteria, né, fazendo isso várias vezes. Mas esse é um método gráfico para resolver, então a gente teria... E aí a gente vai ter essas características dessa imagem. Se você for ver, ela foi refletida, invertida, em relação ao eixo principal, né? Então a gente chama de uma imagem invertida. Ela é maior, né, que o objeto, ou seja, se você olhar no espelho, você vai parecer que a imagem está mais longe também da sua distância
real. E vai parecer, a sua imagem vai parecer maior e ela é invertida também. E aí entra o conceito que a gente vai usar na questão, que são imagens reais e imagens virtuais. Imagens reais são formadas pelos raios refletidos. Os próprios raios refletidos formam a imagem. Como é nesse caso, a gente pegou dois raios, eles refletem e onde eles se encontram e formam uma imagem, eles vão formar uma imagem real, porque é os próprios raios. Para explicar imagens virtuais, eu vou usar os espelhos convexos. Então a gente pega um objeto, vamos supor um objeto aqui nessa distância, mesma setinha. Então a gente vai usar a mesma coisa, pegar dois raios notáveis. Vamos pegar o primeiro paralelo ao eixo principal. E aqui ele vai refletir passando pelo foco. Só que não passando o próprio raio pelo foco, né? Porque quando ele refletir, ele vai para fora, né? Mas o prolongamento dele vai passar pelo foco. É o prolongamento desse raio refletido. Do mesmo modo, se eu pegar um raio que passa pelo foco, o prolongamento dele vai passar pelo foco, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Então essas são as regras para os raios incidentes num espelho convexo. Ele é basicamente a mesma regra. A diferença é que são os prolongamentos e não mais o próprio raio que está passando pelo foco. Com isso, a gente pegando aqui para formar a imagem, não vai ser mais a reunião entre os próprios raios, vai ser a reunião entre os prolongamentos dos raios. Né? Esse prolongamento é justamente o que a gente colocou nessa linha tracejada. Então a imagem ela vai ser essa imagem aí. Então ela está na mesma orientação, ela não é invertida. Ela é menor e, principalmente, ela é virtual. Porque, como eu disse, ela não é formada pelos próprios raios, ela é formada pelo prolongamento desses raios. Com isso, a gente tem a definição de imagem real e imagem virtual, que é o que a gente precisa para resolver a questão. Além da questão do tamanho da imagem e outras coisas que a gente falou. Então a gente pode agora resolver a questão. Bem, olhando a ilustração aqui da questão, a gente pode extrair informações importantes do que a gente tinha falado. Né? Se você for olhar o espelho de baixo, que é um espelho côncavo, os dois espelhos são côncavos, né? Ele diz que o vértice, aí você tem ele chamar de espelho 1, é 1, né? E aqui é o objetozinho, o cachorro, aparentemente. E aí você tem um espelho de cima, que tem uma abertura, também é um espelho côncavo, e eu vou chamar de E2. E aí ele informa assim, o vértice de E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. Ou seja, o vértice de E1 é o foco de E2 e o vértice de E2 é o foco de E1. Então aquele ponto lá de cima que é o vértice, lembra que é o vértice do espelho é justamente no polo, o vértice do espelho 2, né, que seria onde foi cortada essa abertura, ele é o foco do espelho de baixo, do E1. Eu vou chamar de F1. E o vértice de E1, ele diz que é o foco do espelho 2. Com isso a gente tem um eixo principal, lembra que o eixo principal ele liga o centro de curvatura, que é e o vértice. Mas você lembra que o foco também está na linha do eixo principal. Portanto, o eixo principal dos dois espelhos vai ser justamente essa linha vertical que liga os dois focos, né? E os dois vértices ao mesmo tempo. Esse eixo principal é importante para a gente aplicar aquelas regras que a gente viu de formação de imagens. E é interessante que ele usa ali os raios que ele bota de exemplo ali na imagem são raios que seguem as propriedades que a gente falou. A gente tem dois raios saindo do foco. E ele pega um raio passando pela traseira do cachorro e pela dianteira, né? Vamos olhar o que sai da esquerda. Ele está vindo, passando pelo foco. Então, ele é um raio incidente vindo do foco. E o que a gente veio daquela regra é que ele vai
refletir paralela ao eixo principal. Então ele vai refletir paralela ao eixo principal. Mas você vai ver que ele vai refletir e aí ele vai bater no espelho 1. Né? Ele vai incidir ali no espelho 1 e ele vai refletir de novo. Mas agora ele está vindo paralelo ao eixo principal. Então é a outra regra. Ele vem paralelo ao eixo principal, ele vai refletir passando pelo foco do espelho de baixo, que é o foco 1. E com isso ele vai passar pela abertura, né? E aí formar a imagem. O segundo raio que ele olha é passando pela direita, né? Pela frente do cachorro. Ele vai passando pelo foco de novo, vai refletir paralelo ao eixo principal, e aí vai vir paralelo ao eixo principal e vai refletir no foco também, seguindo aquela regra. E aí vai formar essa imagem. Se você for ver ali, essa formação da imagem, você vai ver que o raio que passou, o raio que vem da esquerda, que é a parte de trás do cachorro, ele vai refletir e vai formar a imagem invertida, né? Onde a parte da frente do cachorro vai ser refletida na direita. E a parte da direita, que é a parte da frente do cachorro, ele vai refletir e vai formar na parte esquerda, né, o rosto do cachorro. Portanto, a imagem ela é invertida. Essa é a primeira informação que a gente tem. E a gente sabe que espelho côncavo formam imagens invertidas, né? No caso, você tem uma combinação de dois espelhos côncavos, né? Mas ainda a gente sabe que essa imagem ela é real. Ou seja, ela é formada pelos próprios raios. Né? Então a gente lembra que virtual, para ser virtual, ela tinha que ser formada pelos prolongamentos. Mas o que está passando e formando a imagem não são os prolongamentos, são os próprios raios. Portanto, a imagem é real. Com isso, a gente só sobra os itens A, B e C. Já elimina dois itens. Observando a imagem também, a gente vê que essa imagem tem o mesmo tamanho. Né? Como ela tem o mesmo tamanho, agora para a gente achar a distância entre os pontos, objeto e imagem, para achar essa distância, vamos pensar assim, esse ponto F2 e o F1, os pontos focais, ele diz aqui, ó, que ele já dá a distância, que é 3.8 mais 3.8, dá 7.6 centímetros. Essa é a distância entre os dois vértices, né? Entre os dois focos também. Eles são vértices e focos, né? Então, uma imagem, um ponto objeto que tiver no foco 1, no foco 2, vai gerar o ponto imagem lá no foco 1. E a distância vai ser 7.6 centímetros. Como os objetos e a imagem têm o mesmo tamanho, todos os pontos vão ser formados meio que deslocando isso, meio que como um deslocamento. Por exemplo, eu peguei um ponto ali no rosto do cachorro. Eu tracejei aí horizontal, né, uma reta horizontal. De você pegar o rosto da imagem do cachorro, essa altura, essa distância, ela vai ser os mesmos 7.6 centímetros. Porque o objeto, a imagem, ele tem o mesmo tamanho. Então meio que você está sempre só trasladando essa distância. Mas a distância entre o objeto, entre qualquer ponto objeto e qualquer ponto imagem, vai ser sempre 7.6 centímetros. Por isso, a resposta correta da questão é o item C. A imagem é real e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem é 7.6 centímetros. Então o item correto é o item C. É isso. Acabou sendo um pouco extenso, né, a explicação, mas achei que era interessante falar de toda a parte que importa ali para resolver a questão, falar sobre espelhos côncavos, convexos, formação de imagens. Era uma questão que necessitava disso. Então, qualquer dúvida eu posso responder nos comentários. Agradeço por ter assistido até aqui, espero ter respondido de uma maneira satisfatória. E até o próximo vídeo.